No Sermão do Monte, Cristo disse que a maldade do mundo tende a piorar cada vez mais. Todavia, quem amar a Deus e ao seu semelhante será salvo. Vamos refletir? Este dia com Deus está escrito: Feliz domingo, feliz ano novo. Vamos para cima. De dezembro, último dia do ano. É claro que eu quero aproveitar e desejar a você um ano novo muito feliz, de paz, de alegrias, de realizações. E fala sério, esse ano que está terminando complicado, hein? Pensando assim no contexto mundial, quantas tragédias, algumas em decorrência de catástrofes naturais, outras provocadas pelo ser humano. Quantos conflitos, não é? Quantas guerras, quantas mortes, que triste. Eu me lembro há pouco tempo, quando estávamos vivendo a pandemia do novo coronavírus, eu me lembro de ter visto algumas pessoas na TV dizendo assim: após essa pandemia nós teremos um mundo melhor. Acreditando que, passando por um revés tão grande, a humanidade se tornaria mais sensível e nós seríamos mais bondosos uns com os outros. Mas que pena, hein? Pelo contrário, o tempo passa e a natureza humana vai piorando cada vez mais. O ser humano vai sendo dominado por um egoísmo desagregador. O ser humano só pensa em si e se torna extremamente maldoso, violento, incompreensivo. E, aliás, isso é a palavra de Deus se cumprindo. Lembra que Jesus disse, eu estou aqui com a Bíblia aberta, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, leio agora o verso 12, Jesus diz, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui Cristo está fazendo o chamado sermão profético. Ele está falando de sinais que ocorreriam no mundo, situações que nós vivenciaríamos, que seriam prenúncios da iminência da sua segunda vinda. E nesse contexto, Jesus diz assim, por se multiplicar a iniquidade, ou a maldade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. O amor a Deus, a palavra de Deus, o amor à lei de Deus, aos ensinos do Senhor e, consequentemente, o amor ao semelhante. Porque assim, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais nós nos afastamos uns dos outros. É um resultado inevitável. As palavras do Senhor estão se cumprindo em nosso tempo. Mas sabe o que me conforta? O verso seguinte aqui. Mateus 24, verso 13, Jesus disse, aquele, porém, que perseverar ou ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar, amando a Deus, a sua palavra, a sua lei, amando os seus semelhantes, aquele que perseverar até o fim, disse Cristo, esse será salvo. Veja que primeiro Jesus faz uma advertência e depois uma promessa. A advertência é essa. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Mas observe, quase todos, não de todos. O amor não precisa esfriar no meu coração e nem no seu. O amor se esfriará, disse Cristo, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus abençoe. Vamos perseverar no Senhor e na sua palavra. Não se iluda com esse mundo, porque o nosso mundão vai de mal a pior, está virado de cabeça para baixo. Não pense que as coisas vão melhorar, elas tendem a piorar. Mas nós não precisamos ter medo. Vamos avançar para o novo ano na certeza de que aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus abençoe você e abençoe a sua família. Vamos orar juntos? Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a termos cada dia mais compreensão e consciência de que a Tua palavra está se cumprindo. O nosso mundo está indo de mal a pior, mas nós não precisamos nos desesperar, porque Tu estás no controle da história. E o Senhor Jesus Cristo nos afirma que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos em Ti, Te amando sobre tudo e sobre todas as coisas, e amando os nossos semelhantes, e vivendo segundo os Teus propósitos. É a nossa prece, Pai, em nome de Jesus. Amém.